Dando prosseguimento ao estudo dos triângulos, nós vamos construir agora triângulos, mas não preocupados com os seus lados, estaremos preocupados com as medidas de seus ângulos. Na primeira atividade desse episódio, nós construímos um triângulo equilátero com 3 palitos iguais. Ele possuía, portanto, 3 lados iguais. Os triângulos com ângulos menores que 90 graus recebem o nome de triângulos acutângulos, que era o caso do nosso triângulo equilátero. Ele possuía 3 lados iguais e por isso determinava 3 ângulos iguais, os 3 ângulos agudos menores que 90 graus. Os triângulos também podem possuir um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E esse tipo de triângulo tem grande importância. Dando andamento em nossos estudos, você saberá por quê. Mas eu gostaria até de saber se você conhece aquele par de esquadros, aqueles instrumentos utilizados em construções geométricas. Esses 2 esquadros são exemplos de triângulos retângulos. Se você tiver em mãos, manuseie esses 2 triângulos e você perceberá que um dos cantos nos 2 esquadros é um canto reto, corresponde a um ângulo de 90 graus. Um deles tem os ângulos medindo 30 graus, 60 graus e 90 graus. O outro esquadro tem um ângulo reto, o ângulo de 90 graus, e os outros 2 ângulos são iguais e medem 45 graus. Então, novamente, se você tiver condições de obter esses triângulos do par de esquadros, seria muito interessante para que a gente pudesse identificar esses cantos retos e em seguida identificar os outros 2 ângulos, que são agudos, o de 30 e 60 num dos esquadros e os outros 2 iguais a 45. E há ainda um outro tipo de triângulo, que é o triângulo obtusângulo. Ele possui esse nome porque um dos ângulos é maior que 90 graus, um dos ângulos é obtuso. E para representá-lo, eu imaginei a seguinte situação. Se nós tivermos uma superfície de fácil perfuração, como uma plaquinha de isopor, por exemplo, e 3 pinos, 3 parafusos, por exemplo, que pudessem representar os vértices de um triângulo, e um elástico para passar nesses 3 pinos. Então, eu estou imaginando aqui que é um recurso muito interessante para nós, simples. Então, uma superfície macia que pudesse ser perfurada por 3 pinos e um elástico que, passando pelos 3 pinos, determinem a figura de um triângulo. Esse triângulo pode ter inicialmente os 3 ângulos agudos. Então, você que já tem o formato de um triângulo equilátero pode mais ou menos imaginar esse distanciamento entre os 3 pinos, passar o elástico e construir assim um triângulo equilátero. Se nós movimentarmos apenas um dos pinos, apenas um dos vértices, mudando esse pino de lugar, numa linha reta, na linha do horizonte, por exemplo, para a esquerda ou para a direita, estaríamos modificando os 3 ângulos, correto? Então, nós vamos esticar bem esse elástico e nós vamos fixar esse pino em diferentes lugares nessa linha imaginária.
Através do tato, perceba os novos formatos do triângulo. Perceba que um deles deve estar medindo mais que 90 graus. Estique bem este elástico, ou para a esquerda ou para a direita, e você verá que um dos ângulos da base ficou bem maior que 90 graus e os outros dois ângulos são agudos, são ângulos então menores que 90 graus. Estamos assim encerrando esta etapa, mencionando agora, nessa fase, a classificação dos triângulos de acordo com os seus ângulos. Nós vamos construir um triângulo com dobraduras. Eu aguardo você na próxima parte desse episódio. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 21 de abril de 2020.